vamos bater um papo agora ao vivo com a vereadora Luísa Ribeiro. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Pedrinho, e você? Feliz ano novo, não tinha vindo aqui antes, né? Pra você também, Deus abençoe, bom trabalho, bom mandato. Obrigada. E eu não sabia que era teu aniversário. Foi sábado. Ah, bom, pensei que fosse hoje, porque a regra de quem faz aniversário não trabalha no dia do aniversário, não é? Não, mas aqui na rádio não tem essa regra? Não, aqui não, aqui... Ah, não, pô. Aqui não. Aí a gente é do movimento, sabe, Pedrinho, que chama VAT, Vida Além do Trabalho. Então daí, quando é o dia do aniversário, a pessoa tá dispensada do trabalho, porque ninguém merece ter ido. Mas, vereador, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quando a gente faz o que a gente ama, a gente não precisa trabalhar nenhum dia da nossa vida. É verdade. O prazer que eu tenho de estar aqui, pra mim, é como se eu estivesse em casa. E eu não sei quem te disse antes que você é um grande comunicador, é mesmo, né? Obrigado. É um show aqui, o Capital Meio-Dia. Obrigado, é um encanto. Eu vou pra casa todo dia com vocês, né? Mesmo? Na hora do almoço. Dá carona. Às vezes eu fico parada dentro da garagem esperando terminar a entrevista e tal, pra eu sair pra Muito obrigado. Quanta honra. Imagina, obrigada. Nós é que temos que agradecer. Campo Grande tem que agradecer a qualidade do jornalismo, né? A dinâmica do programa, que é muito bacana. Muito bem, obrigado. Luísa. Bom, nós temos aqui um bom tempo ainda para conversar, mas os assuntos são bastante, né? Nós vamos falar aqui a respeito dessa retomada da CPI do transporte coletivo aqui de Campo Grande, perguntar para você quais são os principais pontos, né, que seriam investigados nessa questão de repente, essa retomada da CPI do transporte coletivo, Luísa. Na verdade, assim, não é uma retomada, porque a CPI não foi instaurada nas legislaturas anteriores. Nós temos uma nova Câmara de Vereadores com uma outra vereadora que é a Ana Portela, mais demais vereadores que foram eleitos e empossados, já estão no exercício. Então a gente não fala de retomar. Retomar a discussão na cidade, você está certo, Pedrinho. Mas assim, no âmbito do legislativo é apresentar o requerimento, né? O vereador Júnior Coringa, ele também formulou esse requerimento nos anos anteriores. Eu assinei quando ele me solicitou e desta vez ele me pediu também, como pediu a vários outros colegas, que a gente entrasse num consenso para instaurar na Câmara dos Vereadores uma CPI que trate de esclarecer. Pois é, daí você fala, Luísa, o que é que essa CPI quer esclarecer? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, quem está nos ouvindo sabe, já teve muito debate, inclusive jurídico, sobre isso, a gente tem que dizer qual é o objeto da investigação, né? Até o vereador Carlão, muito responsável e tal, nos disse assim, não vão fazer uma proposta de uma CPI do fim do mundo, aquela que não acaba a discussão nunca. Então, qual é o fato determinado, né? Mas eu acho que agora chegou o momento, porque nós não conseguimos entender o que acontece com o transporte coletivo aqui da nossa cidade, sinceramente falando. Primeiro, que a gente nunca viu, né, no mercado e tal, se instalar uma empresa que não procura cliente. Então, assim, eu sou advogada lá no meu escritório, né, quanto mais cliente tiver, para nosso serviço é melhor, né? Vocês aqui, quanto mais anunciante tiver, melhor. Exatamente. Né? Vamos botando gente na grade, vai arrumando e tal. Mas a empresa de transporte coletivo, que na verdade o consórcio de empresas, não fazem nenhum esforço para realizar a função para a qual foi contratada. Então, assim, tem um descompasso da realidade aí. Por que é que as empresas do transporte coletivo urbano de Campo Grande, que tem um monte de pessoas para transportar, nós somos quase 1 milhão de pessoas, quando foi feita a licitação, que foi 2012, eram mais ou menos 260 mil passageiros dia, hoje está em 105 mil passageiros. Aí eles dizem, não, tem que aumentar o valor da tarifa porque está fugindo o usuário para outros tipos de veículo, como a moto, o aplicativo e tal. Mas por que as pessoas estão indo para outros meios de circulação, de transporte? Porque esse ônibus não funciona. Então, que lógica é essa? Que nem aquele meme da internet, a conta não fecha. A conta não fecha. E quem está prejudicada? A sociedade que está contratada, uma empresa, para muitos anos, ainda vai muitos anos essa licitação, mais 10 anos, já vem há 20 anos, e ela não melhora o serviço e também não desempata, porque assim, se a empresa está tomando prejuízo, olha, por favor, é só procurar outro lugar. São eles que falam do mercado, né? O mercado é que dita. Então, assim, não dá para Campo Grande precisar do transporte passar essa vergonha. Gente, todos os dias na minha rede social, lá nos stores, eu recebo de grupos organizados como Ligados no Transporte, CG,
ligados no busão CG, o pessoal do coletivo Linha Popular, informações diárias sobre ônibus parado, não sei em que vias, porque quebrou, chovendo dentro do ônibus, né? Assim, então não é só a tarifa que é cara, o serviço é inexistente. E qual é a resposta técnica à altura para a gente chegar amanhã na Câmara, na segunda, dia 17 e tal, quando vamos abrir os trabalhos, e a gente falar com tranquilidade para a sociedade, olha, o problema do transporte é tal, nós não sabemos qual é o problema do transporte. Então, a gente precisa de uma comissão parlamentar de inquérito que traga à luz para vários elementos, né, várias respostas precisam ser dadas, tanto sobre por que é que as empresas não cumprem o contrato, por que é que a prefeitura tem que cumprir o contrato na parte do ajustamento da tarifa e por que é que ninguém sai do lugar com essas empresas daqui. Porque a gente podia fazer um outro serviço de transporte coletivo, inclusive tarifado, inclusive licitado, que é concessionário, que é contratada também da prefeitura, como por exemplo as vans. Por que Campo Grande não tem serviço de van para transporte coletivo urbano autorizado pela prefeitura? Não é? Por que a gente não coloca outras empresas aqui, já que essa empresa não está colocando ônibus e linhas em todos os lugares, em todos os horários que a gente precisa? Gente, não existe transporte coletivo urbano no final de semana aqui em Campo Grande. Vereadora, inclusive a senhora citou um dos motivos que eles alegam para o reajuste da tarifa é justamente a queda do número de usuários. Mas isso vai, pelo que eu percebo, pode criar uma bola de neve, né? Me corrija se eu estiver errado, porque eles aumentam a passagem e os usuários diminuem cada vez mais. Por quê? Porque um dos motivos dos usuários deixarem de usar o transporte coletivo é justamente o alto valor de tarifa. Porque hoje, talvez, eles se juntar 2 passageiros, ali 2 amigos que trabalham junto, compensa bem mais pagar um Uber para os 2 ir junto de carro mais confortável do que pagar um valor alto da tarifa. E subindo cada vez mais é diminuindo. Então, quer dizer, vai chegar num ponto onde poucas pessoas vão pagar um valor exorbitante, será? É isso mesmo, Alípio, você está completamente correto. A conta não fecha, o mistério prossegue. E esses donos desse consórcio, eles não estão nem aí para a cidade de Campo Grande. Eu falei em outras situações que eu desconfio que eles usam o contrato de Campo Grande como tipo um contrato laranja, sabe? Para cobertar circulação de dinheiro de outros negócios que não estão aqui na cidade. E eu estou falando aqui, eu sou vereadora, eu sou responsável, eu conheço o chefe novo do consórcio aqui. Ele faz como ele quiser com a minha fala, mas não parece ser lícito, normal, não parece ser uma relação possível do ponto de vista técnico e jurídico o que a concessionária de transporte coletivo faz aqui em Campo Grande. É uma conta que não fecha, como você está dizendo. E o pior de tudo, ela exigir que seja feita a reposição inflacionária, exigir a recomposição da tarifa, sendo que ela não cumpre nada do que está estabelecido no contrato, e aí diz assim, não, mas é porque o juiz mandou aumentar. O juiz foi chamado para decidir se tinha que aplicar ou não aquela cláusula que tem reajuste anual. Aí o juiz leu o contrato e falou sim, mas se nós levássemos para a justiça, como vamos levar agora, toda a circunstância que ocorre no transporte coletivo urbano de Campo Grande, aí nós podemos ter uma decisão diferente. Mas toda essa responsabilidade, Pedrinho, quem está nos ouvindo, Alípio e tal, é da prefeita. Ou o prefeito, no caso a nossa prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, é ela que comanda os contratos da prefeitura. Ela sabe que o transporte coletivo urbano não funciona, ela tem um termo de ajustamento da gestão que também não foi cumprido pela gestão do Marcos e muito menos pela gestão dela. É um esforço feito pelo Tribunal de Contas, ainda com o conselheiro Valdir Neves, que é uma pessoa assim que se dedicou a tentar transformar o transporte coletivo aqui. Então a prefeita, na qualidade de gestora, ela tem que tomar atitude. Não é dizer que ela é refém da decisão judicial e do consórcio. Isso é uma vergonha. Então nós temos uma prefeita que é refém dos interesses de uma empresa, e aí nós estamos fazendo um movimento muito forte com esses estudantes, com o pessoal que são os trabalhadores, usuários, empresários. Vocês viram a movimentação da CDL, né, que fez uma nota muito importante. Enfim, a gente também está ouvindo toda a sociedade para que a prefeita revogue esse aumento. Ela tem que revogar. Não é justo atribuir ao usuário, ao empresário, ao empreendedor, a quem precisa usar esse transporte coletivo, a responsabilidade de estar em dia pagando o transporte a preço ajustado, vamos dizer, reajustado,
e a empresa não entrega nada, não tem punição nenhuma, não paga nem as multas pelas desobediências legais que tem. Então, assim, descumprimento, né? Nosso primeiro ponto, revoga já esse aumento. Aí a gente começa a conversar com a concessionária a respeito das outras questões. E a CPI é um instrumento dessa negociação, a Câmara está atenta, nós temos lá vários vereadores dispostos a assinar, nós vamos fazer uma conversa entre nós, mas também com o presidente Pape a respeito disso, mas urge tomar medidas mais enérgicas. Então, assim, prefeita, nós não estamos contra a senhora, a gente está, na verdade, a favor da cidade, a senhora é a gestora. Quer um socorro, um help, a Câmara está aqui para dar, a sociedade civil está aqui para dar, vamos dar um freio nessa empresa. Que desordem é essa, que bagunça é essa, que coisa mais sem sentido, né? Vereadora, só para completar, vontade, posso? vai lá. A CPI ela pode resultar em alguma penalidade ou até mesmo na revisão do contrato do consórcio Guaicuruzo, dependendo do seu resultado? É por isso que a CPI é sempre uma proposta que as pessoas falam, calma. Por quê? Porque a tradição das comissões parlamentares de inquérito é que você vai investigando, vão chegando elementos e a gente tem, por dever de ofício, quem é da CPI, tem que receber as denúncias e ir separando, né, investigando, ouvindo testemunhas, juntando documentos e enviando para os órgãos de controle e outras atribuições que são nossas, que também podem ser tomadas a partir dos resultados da CPI. Então, a CPI é uma comissão, quando a gente está em uma situação grave, nós avaliamos que ela gasta também muita energia de todos nós, da sociedade, dos vereadores, enfim, não é só os vereadores que estão envolvidos na CPI, mas muitos outros vereadores também se envolvem com toda essa temática, e aí a gente às vezes tem resultados doídos. Aqui em Campo Grande a gente já teve resultado doído com CPI. É porque você faz a CPI, você tem que dar um parecer, né? Tem que Não tem outra alternativa. A Câmara não vai fazer uma CPI como nunca fez, eu também já participei lá em histórias que a gente teve CPIs, de passar pano. Nós não vamos fazer uma CPI para depois ir na sociedade e dizer, olha, gente, nós vimos, tá tudo ok. Não tá tudo okzinho, não. A gente vai abrir, vamos entender qual é a razão e vamos apontar soluções. Inclusive, uma das soluções revoga esses 20 centavos. Até a gente está dizendo, não é pelos 20 centavos, mas é também pelos 20 centavos. Sim. Porque quem está em casa e hoje é janeiro e a gente está aí numa dificuldade danada, não sei, né? Todo mundo está com os bolsos assim vazios. A gente aqui fica administrando os colegas, as pessoas da família, só não escuta, você pode mandar 50, né? Dá para você me socorrer com né? O negócio que faltou aqui em casa, meu aluguel vai vencer dia 5, eu estou desesperado, enfim. Todo mundo que é trabalhador, tem empresários com folha de pagamento, todo mundo. Agora a empresa tranquilamente aumenta e a gente vai dar 20 centavos todo dia para ela sem ela ter cumplicidade nenhuma com a cidade? Não, acho que isso não é bom. Ô Luísa, quantas assinaturas já tem e quantas são necessárias para ser aceita essa CPI? Na verdade, nós não estamos fazendo o recolhimento das assinaturas para fazer para fazer a CPI, a assinatura de vereador. O abaixo-assinado do Revoga é para todo mundo, está na rede. Aí depois eu passo para vocês, se vocês puderem colar lá, para ajudar a gente a recolher as assinaturas. Os meninos estão andando dentro dos ônibus pedindo para as pessoas assinarem, enfim, está sendo muito bacana. Mas para a CPI é no mínimo 10 assinaturas. Mas, como o tema envolve toda a cidade, o que nós estamos pensando, conversando lá entre nós, já falamos com o vereador Júnior Coringa, com os demais vereadores que falaram da CPI, a bancada do PT, tanto o Jean como o vereador Landmark já manifestou também interesse em assinar, e outros vereadores. Mas a gente quer não fazer no mínimo. Se a gente tiver as 29 assinaturas, a gente vai ter uma CPI mais forte, mais robusta. Né? Mas muitos também estão falando isso. Ó, a gente precisa, se for de uma decisão de CPI, é uma CPI para a gente andar e ir até o final para ver o que de grave tem nesse transporte coletivo.
e nós esperamos que a gente reúna consenso lá na Câmara, claro que respeitando a posição de cada um, para que a gente avance aqui nessa questão do transporte coletivo. E eu gostaria de saber se a senhora já teve alguma conversa, você falou que já conversou, né, com o presidente Papp, ele já se posicionou mais ou menos a respeito dessa proposta, dessa CPI, ele já deu alguma oposição? E outra coisa também que eu queria perguntar junto também, só responder, que eu vejo que é uma causa que é independente de ideias ideológicos, né? A senhora percebe que, porém, para essa CPI, a aderência de ambos os lados, tanto com a esquerda como a direita, dentro da casa, estão em comunhão com essa ideia? Assim, a gente está pegando, o requerimento não está pronto, nós estamos formulando ainda, mas nós conversando assim entre nós, é exatamente isso que você falou. Tem gente da direita, tem gente, né, do Partido dos Trabalhadores, gente do centro, são vereadores e vereadoras que estão manifestando, olha, pode contar comigo que eu vou assinar para a abertura dessa CPI. Mas eu não tive com o presidente Papp, acho que o vereador Coringa ainda não esteve, para especificamente tratar disso, e o presidente Papp sabe que isso está sendo discutido entre os colegas, então seguramente ele mesmo vai ter a iniciativa de dizer como é que ele, na qualidade de presidente, que tem uma visão mais geral de toda a questão, ele pode dar uma direção. Às vezes também ele vai dar uma direção de, olha, você conseguiu 10 assinaturas, pode instaurar que nós vamos tocar. Não conseguiu, não vai instaurar. Ou então, olha, vamos aqui sentar, ver quem que quer assinar ou quem não quer, vamos tentar buscar consensos e tal. Mas quem conhece o presidente Papp sabe da capacidade técnica dele, né, e da responsabilidade política. A única coisa que nem o presidente Papp deve querer, nem nenhum nós dos vereadores e das vereadoras, é que a gente instaure uma CPI, que é um instrumento importante da cidade, sem dar consequência. Então, assim, nós vamos instaurar a CPI e vamos tocar para frente. Isso é a principal questão. E se nós não formos fazer a CPI, então como é que a gente vai responder à sociedade a essa crise? Porque o Poder Legislativo agora precisa responder. A prefeita já respondeu. Eu sou refém do consórcio, eu sou refém da justiça. E até estou dizendo para a prefeita, nessa luta eu tô com a senhora. Eu não sou heroína, né? Mas eu vou lá dar um salve aí para nossa prefeita. Ó, vem para cá, fica com a gente, vamos pegar as assinaturas por aí, a gente te ajuda na discussão e tal, mas vamos enfrentar esse desmando, da empresa. Ou nós vamos ficar, toda a cidade vai ficar quieta, refém de um consórcio que abusa da população, abusa das pessoas, abusa de todo mundo, gente. Empresários, quem é empresário do setor de alimentação noturno, fala toda hora pra gente, Luísa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma CPI. Mas por quê? Porque não tem ônibus. Os meus funcionários que saem 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes 2 sábado, porque eles têm tudo, eu tenho que pagar o transporte, tenho que pagar a van, tenho que dar indenização, porque não tem um ônibus. Não é verdade? Então, assim, a gente tem muita gente que está sendo prejudicada e a cidade não vai ficar refém do consórcio Guaicurus. Muito bem. Luísa, a gente fala sempre, né, as pessoas que vêm aqui se manifestar a respeito do transporte coletivo, fala-se da quantidade de grana que entra, o que se paga de passagem, o retorno dessa empresa com os serviços, e a empresa também já se manifesta às vezes com a questão de manutenção dos carros e tal. Tem-se uma transparência ou tem-se uma informação se essa empresa está operando no déficit ou se tem superávit? Como é que está isso? Existe um portal que você sabe o que está acontecendo para se ter um julgamento a respeito desse acontecimento? Eles sempre alegam que eles estão no déficit, né, Pedrinho? Então, eles sempre alegam que eles estão devendo e dá para pagar as contas. Isso... Alegar é uma coisa, cadê? Mas tem algum lugar escrito? A planilha e tal? Pois é, tem lá a planilha, tem algum lugar escrito, mas o que nós temos provado no processo judicial de construção de prova, que a gente chama de prova antecipada, foi uma perícia feita em toda a atividade do consórcio de 2012 a 2019. Nesse período, ao invés da empresa ter tido prejuízo, a empresa teve lucro acima do que estava legalmente previsto.
Nossa, teve quase 30% e o legalmente previsto é em torno de 12%. Então, assim, a gente tem uma gordura aí que a gente não sabe o que o consórcio fez, mas isso é problema dele como gestor de uma empresa. Não pode colocar na responsabilidade da sociedade. Tem mais. Nós pagamos do ano passado 20 milhões de reais de subsídio, dinheiro limpinho da prefeitura, do cofre, que vai para a empresa para compensar as gratuidades. A empresa recebeu compensações da União das gratuidades em razão de idosos, que são gratuidades estabelecidas pela lei federal. A empresa recebeu incentivos e subsídios do governo federal por causa da pandemia. Você está entendendo? Inclusive o governo do estado até socorreu, né? Foi ano passado, não foi? Todos os anos o governo do estado paga os seus alunos para... Então você fala mas assim... Mas além da questão do aluno, eles socorreram também, não foi? Socorreram também. Acho que a prefeita, não Sim. foi? Sim. Então, e antecipado, inclusive. Então assim, mas tem gratuidade dos estudantes, isso que está crescendo. Mas quem paga a gratuidade é o governo paga a gratuidade dos estudantes do estado, a prefeitura paga a gratuidade dos estudantes do município. E são muito menos hoje, porque a matrícula escolar já está pertinho da casa, vocês sabem como é que é o sistema. Mas há um socorro de dinheiro sem justificativa. Ano passado, e aí a prefeita errou, foram 20 milhões de reais. Eu não aprovei o último, que foi 3 milhões e meio em novembro, porque a prefeita mandou o projeto de lei lá sem o impacto econômico e sem a justificativa adequada, porque que a gente ia dar aquele subsídio. Não vinha nada no projeto de lei, chegou às pressas e aí eu votei contrário. Mas, além disso, essa empresa tem isenção tributária do ISS. Pois é. Vocês aqui pagam ISS. Sim. Tem todo mundo que está nos ouvindo aqui que paga o Vale Transporte para o seu funcionário, enfim, que tem essa despesa e tal. Além disso, ela paga o ISS, paga um monte de outros tributos. Essa empresa não paga aqui em Campo Grande. Então, assim, a empresa tem tudo e não entrega nada. A CPI precisa entrar para desvendar qual é a conta. Colocar em pratos limpos, Por que essa empresa recebe tudo da cidade e não tem dever nenhum e entrega um serviço muito ruim, não é? E coloca uma prefeita na condição que ela diz estar, que a prefeita, né, anunciou, sou refém, eu não posso fazer nada, o consórcio conseguiu uma decisão judicial para fazer o reajustamento de 23, de 24 e agora de 25 e eu tenho que cumprir sob pena de desobediência, apesar que não é bem assim, porque não cumpriu o negócio das fraldas das crianças com deficiência, não cumpre, né, a periculosidade da guarda, enfim, né, mas nesse sentido do transporte público, a gente precisa sair disso. Talvez a CPI seja o caminho que a Câmara pode oferecer para a cidade para revelar todo esse problema. Já virou um novelão, né? Que está há muito tempo já esse assunto em pauta e fala-se. Eu acho que é hora realmente de levar para frente e desvendar tudo isso, né? Olha ali, Pedrinho, posso fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Vereadora, eu queria saber o seguinte, se a senhora também pensa o seguinte, se de repente o consórcio, acontecer alguma coisa, o consórcio resolver se retirar justamente por causa dessa questão da pressão da CPI, combustão popular, o consórcio resolve simplesmente retirar o serviço aqui. O que a senhora acha qual seria a solução para não deixar a população também à mercê de ficar na mão, sem um serviço de transporte coletivo ali de emergência? E outra coisa, qual você acha que poderia ser a solução para que isso não viesse a acontecer novamente se for fechado o contrato com a próxima empresa? De repente, abrir concorrência, né, para que não se haja um monopólio? O que a senhora pensa? Essa sua pergunta é importante e vem nela o que a gente acabou de falar. Será que nós, a cidade, somos reféns, né, de uma empresa que nós contratamos? Então é isso que você diz, né? Isso. Primeiro que isso é um mal do monopólio, né? Quando a gente opta por contratar uma só empresa para fazer um serviço gigante que a cidade precisa, dá nisso. Mas essas empresas, elas vão atrás do monopólio, ou seja, né, da folga, não ter concorrente, porque todo mundo tem concorrente. Você agora lá tem um monte de gente concorrendo com vocês aí na notícia do meio-dia.
Então, assim, a gente não pode ter o monopólio. Isso é a primeira coisa que Campo Grande precisa aprender. A Câmara talvez aponte nessa direção agora na CPI. Vamos abrir para a van, vamos abrir para a própria prefeitura, construir uma empresa municipal do transporte coletivo e começar a colocar ônibus para rodar. Né? Mas eu não acho que essa empresa vai sair daqui. Esse mesmo grupo, que o consórcio Guaicurus pertence, que é nacional, ele em alguns municípios ele saiu. Ele abandonou o serviço, sabe? Não, é que nem aquela coisa, né? Acabou o leite, vai embora. Anoiteceu, não amanheceu. Mas ela não vai fazer isso aqui, a gente acha, porque Campo Grande ainda é uma cidade interessante para um serviço como esse. Nós somos uma capital, né? O que nós temos que revelar, que eu não consigo responder para as pessoas que me perguntam, é qual é o segredo que tem qual é o angu, né? Como é que cadê o caroço desse angu, né? Qual é o caroço desse angu, né? Exatamente. A gente não sabe. Ô, Luísa, cadê que bom dia, turma? A vereadora foi cirúrgica. Se pro consórcio não tá bom, põe a trouxa na sacola e vão embora. Quem mandou aqui foi o Paulo Leão. A trouxa na sacola não seria a viola na sacola? É isso aí. Mas valeu. Muito bem. Valeu. Luísa, eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Receba um abraço de todos nós, especialmente da Soraya Diba, nossa diretora. Sim. Desejando a você sucesso agora nesse mandato, que Deus te abençoe grandemente, que você possa fazer sempre um excelente trabalho pela nossa população, tá bom? E vamos esperar que você consiga destrinchar um pouco de tudo isso que acontece no transporte coletivo e traga pra gente aqui, que fundamental importância para a população saber, né? O destrinchar de tudo isso, qual a informação, o que há de verdade, o que há de mentira, o que está acontecendo. E a gente vai contar com você para que nos próximos dias ou meses você venha aqui trazer essa solução pra gente. Mas eu não, sozinha não, tem que vir os outros colegas também. Também. Inclusive o Curiga, que foi quem deu o pontapé inicial, né? Isso. Para apresentar essa CPI. Já batemos um papo com ele aqui. Outros virão aqui também. A gente agradece a todos vocês que estão sempre dando um tempo pra gente. Tá certo, muito obrigada mesmo, tá? Obrigado.